Você vai aprender física, eu garanto. A figura abaixo mostra um reostato que tem resistência variando entre 10 ohms, com o comprimento mínimo e igual a 5 centímetros, e 90 ohms, com o comprimento igual a 45 centímetros. Sabendo que na configuração a seguir, a corrente que atravessa a fonte de tensão é igual a 2 A e considerando os fios ideais, assinale abaixo qual o comprimento do reostato que é percorrido por corrente elétrica. Fera, ele deu essa figura aqui pra gente e você percebe que aqui a gente tem um reostato de cursor. E o funcionamento dele é baseado na segunda lei de Ohm. Eu tenho aqui um cursor que à medida que se desloca, ele aumenta o comprimento L que é percorrido por corrente elétrica. E como ρ e A não mudam, R fica dependente de L, de forma a ser R diretamente proporcional a L. E se duas grandezas são diretamente proporcionais, eu tenho que a razão R sobre L é constante. E é só você ver que ele diz que a resistência vale 10 ohms quando você tem um comprimento de 5 centímetros. E ele diz também que a resistência vale 90 ohms quando o comprimento é 45 centímetros. Veja que 10 por 5 dá 2, 90 por 45 dá 2. Então, R sobre L é constante. Para saber quem é o L, que é exatamente o que ele quer saber, qual é o comprimento percorrido pela corrente, eu preciso então encontrar quem é o valor de R para a situação em que uma corrente I de 2 A passa pelo reostato. Eu tenho o valor de U, eu tenho o valor de I, e eu sei que pela primeira lei de Ohm, U é igual a RI. Acabou, é só isso. U vale 100, R é quanto eu quero descobrir, I é igual a 2. 2 passa dividindo 100, 100 dividido por 2 é igual a 50. Então eu tenho o valor de R. Como eu sei que a razão entre R e L é constante, eu posso então fazer R está para L, então 50 ohms está para o valor que eu estou procurando, não sei quem é, vou chamar de X, assim como 10 ohms estão para 5 centímetros. Ives, por que você pegou o de 10? Porque é o menor. Eu poderia pegar também o de 90, que dá a mesma coisa. 90 por 45 é 2, 10 por 5 dá 2. Então, fazendo aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, deixa só eu trazer aqui para esse cantinho em cima. Eu tenho aqui x vezes 10, dá 10 vezes x, é igual a 5 vezes 50, que é 250. Aí eu tenho que x vai ser igual a 5 vezes 50, 250. Tudo isso dividido por 10. Simplificando, o valor de x, que é o que eu estou procurando, vai ser igual a 25. Como é um comprimento, 25 centímetros. Então, na situação em que a corrente que percorre o reostato é de 2 A, o comprimento L desse reostato é 25 centímetros. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A figura representa um reostato de pontos, que consiste em uma associação de resistores
em que ligações podem ser feitas nos pontos indicados pelos números 1 a 6. Na situação indicada, o resistor de 2 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 5 A, quando nele se aplica uma diferença de potencial U entre os terminais A e B. Mantendo-se a diferença de potencial U, a máxima resistência elétrica do reostato e a intensidade de corrente no resistor de 2 ohms, quando a chave é ligada ao ponto 6, são, respectivamente, iguais a... dá uma olhada aqui nesse reostato de cursor aqui, que é baseado numa ligação em série entre resistências. Veja só, se eu ligar esse cursor aqui em 1, a corrente entrava em A, passava direto para cá e saía em B. A resistência seria nula. Se eu coloco aqui no 2, a corrente entra em A, passa pelo resistor 2 e vem para B. Aí a resistência é apenas 2. Quando eu coloco aqui em 3, como está na questão, a corrente passa aqui em A, passa pelo de 2 e pelo de 4, 2 mais 4 dá 6, e desce e vem embora. E a cada ponto que eu conecto, eu vou somando novas resistências. Simples assim. Para a situação descrita inicialmente, diz a questão que a corrente é igual a 5 A. E ela está passando aqui, ó, passa pelo resistor de 2, pelo resistor de 4 e desce. Como eu passo por 2 e 4, eu tenho uma resistência que é igual a 2 mais 4, que é igual a 6 ohms. Então, na situação inicial, a corrente que passa pelo reostato é 5 e eu tenho uma resistência de 6. Ora, o que é que isso me permite calcular? Me permite calcular quem é a DDP entre os pontos A e B. Porque a DDP entre os pontos A e B é igual à resistência entre os pontos A e B multiplicado pela intensidade de corrente. A resistência entre A e B, a gente viu que é 2 mais 4, 6. E a intensidade de corrente diz no texto que é 5. Então, a DDP entre A e B é igual a 6 vezes 5, 30 volts. A gente já sabe metade da resposta. Na segunda metade do problema, ele pede o que acontece na hora que a gente fecha o circuito, agora conectando aqui em 6. Ó. Tira daqui e bota aqui no 6. Agora, a corrente, que eu vou chamar de corrente linha, não desce mais por aqui, porque aqui vai ficar desligado. Eu agora vou ligar aqui, ó, nesse ponto. E aí o que acontece? A corrente que entra, passa pelo resistor de 2, passa pelo resistor de 4, de 6, de 8 e de 10. Nesse caso, a resistência vai ser igual a 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 8, 20, mais 10, 30 ohms. A DDP continua a mesma, 30 volts. E agora vai passar uma nova corrente aqui por todo esse conjunto. Essa nova corrente é o que ele quer saber. Ora, eu sei quem é R e sei quem é V. Fácil, eu calculo o valor de I. De novo, eu tenho que U de A para B é igual à resistência de A para B vezes a intensidade de corrente, que agora eu chamei de I'. O valor de U para B não mudou, U de A para B não mudou, é 30. A resistência de A para B agora é a soma de todas elas, então deu 30, como a gente viu. E o valor da intensidade de corrente é que eu estou procurando. 30 passa dividindo 30, 30 dividido por 30 é igual a 1. Então, a nova intensidade de corrente que vai passar por todos os resistores, inclusive pelo resistor de 2, é igual a 1 ampere. Como ele pede para a gente essas duas informações, quanto era a resistência, 30, e quanto era a corrente,
A alternativa que diz isso pra gente é da letra D, de Detona a Fera. Esse é seu ano.